Boa noite, gente. Estamos aqui hoje, como eu tinha falado, para conversar um pouquinho sobre vocês, trazer uma palavra um pouquinho mais contextualizada para os nossos jovens e adolescentes, mas como a palavra do Senhor, ela serve para qualquer idade. Todos já devem me conhecer, mas quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou líder da célula Adolescentes Femininas. A minha irmã, a Tamires, é vice-líder comigo e a Regiane veio nos ajudar hoje e também a Rose está nos ajudando aí com a filmagem. Bom, antes da gente começar, a Tata vai fazer uma oração. Amém. Primeiro, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim e que essa noite vocês recebam essa palavra que entre no coração de vocês e que venha efetuar muito fruto na vida de vocês, amém? Que não só venhamos ouvir, mas praticar aquilo que passamos a escutar, amém? Vamos orar? Senhor Deus, entramos em sua presença em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos, pela nossa vida, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor. Obrigada, Deus, por ter enviado Jesus para morrer por nós naquela cruz. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós e o Senhor nos amou como ninguém nos amou. O Senhor não se poupou e se entregou por amor de nós. Obrigada por ter nos presenteado com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo que habita em nossos corações. Te agradeço, ó Pai, que nessa noite o Senhor se manifeste entre nós, que a sua unção venha sobre as nossas vidas e sobre cada pessoa que nos assiste, que cada pessoa venha ser impactada, venha ser diferente, porque a sua palavra ela é viva, ela é diferente de qualquer outra, só a sua traz transformação e mudança nas nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de poder falar do seu santo nome, Jesus, e por tudo que o Senhor fez. Amém. Amém. Bom, gente, hoje o tema da nossa ministração é sobre maturidade na adolescência ou na juventude, dependendo da sua idade. E eu sei que a Bíblia ela é extremamente enriquecedora em todos os assuntos e existem muitas histórias e muitos exemplos que a gente poderia pegar para falar sobre maturidade. Mas esses tempos eu estava meditando sobre a história de Esther e nós gostaríamos de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração em relação à forma como Esther teve maturidade na sua juventude, na sua adolescência, tomando decisões tão importantes em relação ao propósito de Deus para a vida dela. Eu não sei se todos conhecem a história dela, mas a Bíblia fala que Esther era uma judia que morava na cidade de Suzã, que na época era dominada pelo rei Xerxes. E o rei ele tinha se divorciado de sua esposa por um problema, enfim, mandou ela embora. E ele pediu para os seus servos buscarem todas as virgens da cidade, que entre essas virgens ele iria escolher uma para se casar. Seria a rainha. Que seria a rainha, exatamente. E, bom, no final das contas, todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que Esther foi escolhida para se tornar rainha. Só que, dentro da história, e meditando sobre a história dela, a gente consegue extrair princípios extremamente importantes para as nossas vidas. Na Bíblia não fala exatamente a idade dela quando ela foi para o palácio para se tornar rainha, enfim, passar por todo aquele processo. Mas eu chuto que ela deveria ser muito nova, para mim ela deveria ter menos de 18 anos. E foi uma responsabilidade muito grande uma pessoa se tornar rainha tão jovem. E começando do início, antes de Esther ser levada para ser cuidada pelos servos do rei, passar pelo processo para ver se ela ia ser escolhida ou não, ela foi criada por seu tio, o nome dele era Mordecai. E antes dela ser levada, Mordecai disse para ela, o nome dela era Hadassa, um nome de judeu, não um nome de judia. E ele falou para ela que ela não se apresentasse como judia, mas que ela se apresentasse com o nome de Esther. E foi o que ela fez.
Quando perguntaram o nome, falaram, qual é o seu nome, de onde você vem? Ela falou, eu sou Esther de Suzano. Aqui nós temos um primeiro princípio poderoso que a gente precisa aprender a aplicar na nossa vida desde primeiro. É a ouvir conselhos e ser obediente. Muitas vezes, na nossa adolescência, a gente acha que a gente tem razão de tudo, que a gente sabe tudo, e a gente não ouve os conselhos da nossa autoridade. A gente não ouve os conselhos daquele que já viveu, já teve experiências o suficiente. E ela foi obediente, ela ouviu o conselho do tio e obedeceu. E isso garantiu a vitória para o povo dela lá no final, que aí a gente também vai falar um pouquinho. E é interessante que a gente falou que ela foi criada por Mordecai, mas ela foi criada por ele porque ela se tornou órfã. Os pais dela faleceram, ele pegou ela para criar. Então, quando ela era menina, bem pequena, ele pegou ela para criar e educou e ensinou ela. A Bíblia não fala se Mordecai teve uma esposa, ele não cita. A Bíblia só fala de Mordecai e de Esther, Hadassa até então. E é interessante que Hadassa, ela cumpriu algo que depois de muitos anos foi colocado na Bíblia, que na multidão de conselhos há sabedoria. E ela ouvia os conselhos de Mordecai, que não era o pai, era um parente que a criou, e ela obedecia, ela ouvia e obedecia esse conselho. E isso depois faz uma grande diferença, ouvir os conselhos dos mais velhos e praticar esse conselho. Não apenas ouvir e deixar para lá, mas também fazer. Amém. E quando ela chega no palácio, que ela era uma das meninas, todas as meninas escolhidas passam por um tratamento durante um ano. Então, durante um ano, elas são cuidadas pelo principal servo do rei, que era Hegai, o nome dele. E ele começa a cuidar dessas meninas com tratamento de belezas, com dicas de como se arrumar, de como se vestir, de como se comportar, de como se portar, como falar, enfim. E elas ficam durante um ano passando por esse processo. E o mais interessante, outro princípio maravilhoso que a gente pode tirar disso é, na nossa adolescência, na nossa juventude, além de ouvir conselhos, deixar ser tratado pelo Espírito Santo. Hegai, na vida de Esther, hoje, trazendo para o nosso contexto, ele fazia o papel do Espírito Santo. Ele estava preparando uma rainha, ele estava preparando uma noiva para o rei. E hoje é o que o Espírito Santo tem feito conosco. Ele está preparando, está nos conduzindo ao encontro do nosso rei. E a gente tem que se deixar ser tratado por ele. Tem que deixar ser ensinado por ele, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque sem os cuidados dele, a gente não vai conseguir ser a noiva sem mácula, sem ruga, que Jesus espera ver quando voltar. Então, isso, para mim, é uma das principais características que a gente pode aprender. É se deixar ser tratado pelo Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo e deixar ele nos conduzir. Isso é o principal. E todos nós já sabemos como nos relacionar com o Espírito Santo. O pastor prega isso todos os domingos. Na célula a gente fala todas as células sobre a importância de ter comunhão com o Espírito Santo, da oração em línguas, da meditação, da confissão, da intercessão e todas as leis espirituais da comunhão. A gente já sabe como fazer. Nós só temos que deixar agir e deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Tomar a iniciativa de se deixar mudar por ele. Então, mais uma coisa que a gente pode aprender na história de Esther. E nesse período em que ela estava nesse tratamento de beleza, né? É um ano de óleos aqui, óleos dali, se preparando e tudo mais. A Bíblia diz que Hegai, ele gostou muito de Esther, ele simpatizou muito com ela. Mas isso vem também das atitudes dela. Eu acredito que, pelo que a Bíblia diz, ela era uma pessoa muito graciosa, muito simpática.
é uma pessoa que é gostoso de ficar ao lado, uma pessoa talvez muito amorosa, carinhosa, não sei, mas a Bíblia diz que Hegai a favorecia em tudo, ele dava os melhores quartos, ele cuidava dela de um jeito diferente, tudo por conta do comportamento dela. E quando eu li isso, eu lembrei na hora do perfil da igreja primitiva. Depois que Jesus foi levado aos céus, os discípulos começaram ali as igrejas, abriram as igrejas que eram antes dentro das casas. A Bíblia diz que as pessoas que não eram cristãs respeitavam muito os cristãos, gostavam do jeito deles, pelo jeito de amor, de simpatia que eles lidavam com todos. E isso é um perfil de um cristão. O perfil de um cristão é uma pessoa que exala amor, uma pessoa que exala Jesus. O que Jesus é? Jesus é o próprio amor, então se eu ando com ele, eu exalo aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Então muitas vezes encontramos cristãos que são ao contrário disso. E é algo que devemos nos policiar, em que estamos no meio de fofocas, gostamos de brigas, muita inveja, muita soberba, muita arrogância. Sentimentos esses que a gente está careca de saber que não agrada ao Senhor. Então, com esse perfil de Esther, que ela encontrava graça, benevolência diante de todos, que seja o nosso também, tenha um perfil de uma cristã que chega no local e todo mundo gosta de estar perto. Não aquela pessoa que chegou o crente, ele só fica falando, só fica me julgando. Vamos parar com isso, né? Vamos parar de julgar, isso não é legal, muitas vezes isso pode afastar uma pessoa de Jesus e não aproximar. Aí quem sabe mostrar um pouco mais de atitude de amor, de compreensão, de perdão, que é tudo que Jesus fez e tudo que Jesus é. E dentro ainda desse assunto de deixar-se guiado pelo Espírito Santo, o interessante é que todas as vezes que uma das candidatas ia se encontrar com o rei, elas podiam escolher a joia que elas quisessem. O ouro que elas quisessem, a pulseira, o brinco, o colar que elas quisessem. E cada uma escolhia o que achava melhor para si. Mas Esther, quando foi a vez dela, ela falou para Hegai, ela falou assim, eu vou colocar aquilo que você falar para eu colocar. Porque ele conhece o gosto do rei, ele já sabia o que ele gostava. E é a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe como nós devemos nos achegar a Deus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Então, a gente também deve ter esse sentimento de falar assim, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Não é aquilo que eu quero. O que eu tenho que fazer? Me mostra, me fala. O que o Senhor quer que eu faça? E aí, sim, começa a transformação, começa Deus, o propósito de Deus começa a se encaminhar na nossa vida a partir do momento que a gente se entrega ao Espírito Santo, amém? E avançando um pouquinho na história, o rei acaba escolhendo Esther como sua rainha, não pela pessoa que ela era, mas sim porque Deus tinha um propósito na vida dela. Foi Deus quem a colocou ali e toda a honra e glória é ao Senhor Jesus. E interessante é que acontece um episódio onde um determinado servo, ele fala para o rei, ele não gosta do povo judeu e ele consegue que o rei assine um decreto onde todos os guerreiros lá do império dele pudessem matar os judeus em um determinado dia. E o rei, mesmo meio sem saber do assunto, acaba assinando o decreto, enfim, é determinado um dia em que todo o império, qualquer guerreiro, qualquer pessoa pudessem matar os judeus que estivessem naquela cidade. E aí então Mordecai, que é o tio da Esther, fica sabendo e vai interceder, vai tentar falar com ela, para ela falar com o rei, para o rei revogar esse decreto. E no momento que ele fala com ela fica com medo. Ela fala, mas faz dias que o rei não me chama na presença dele. Se eu entrar sem ele me chamar, eu posso ser morta. Porque na época, se você entrasse na sala do rei sem ser chamado, você era morto. A não ser que ele tivesse misericórdia. E ela ficou, no primeiro momento que ela sentiu medo, e aí o próprio tio dela deu uma dura nela e falou assim, se Deus te colocou aí, foi por isso que ele te colocou aí. Ele te colocou como rainha à toa, tem um propósito por trás disso.
E ela, depois desse chacoalhão, né, que é mais uma coisa que a gente consegue aprender, que é ser discipulado. Nós, quando jovens e adolescentes e até quando adultos, precisamos ser discipulados por outras pessoas. Precisamos aceitar repreensões de outras pessoas. Não ser casquinha de ovo, qualquer coisa magoa. Ai, porque ele veio e falou que eu estava fazendo errado. Ai, meu Deus. Não, a gente tem que ser maduro o suficiente para deixar ser discipulados. Exatamente. E é interessante que nessa parte, Mordecai, ele se veste com panos de saco, joga poeira em sua cabeça e fica na porta do palácio chorando, pedindo ajuda de Deus, orando. E vão avisar Esther que Mordecai estava lá fora dessa forma. Então ela pede para um dos oficiais ir lá saber o que está acontecendo. E Mordecai fala, olha, baixou um decreto para que todo o povo judeu seja morto em determinada data, em determinado período. E quando Esther fica sabendo disso, ela fala para ele que ela não poderia, a princípio, resumindo, não poderia fazer nada, porque para entrar na presença do rei devia ser chamada, fazia mais de 30 dias que ela não era chamada pelo rei. E aí, antes disso, é interessante que assim que o servo fala que Mordecai estava lá fora do palácio, vestido em panos de saco e cheios de cinzas na cabeça, ela fala para ele assim, manda roupa nova para ele, sem saber ao menos o porquê que ele estava assim. Aí a primeira coisa que eu percebo é o quê? O quanto nós somos visuais, o quanto nós somos cheios de aparência, nos preocupamos muito mais com a nossa aparência do que com o que está dentro da gente, a nossa estrutura, a nossa essência. E aí Mordecai fala para ela a verdade e ela rebate falando que não pode ajudar e ele volta para ela. Não pense você, Esther, que estando dentro do palácio, você vai se livrar do que está acontecendo. Quem sabe foi por conta disso, de você ser rainha, que Deus não te colocou aí. Ele ainda fala, se você não ajudar, Deus pode levantar uma outra pessoa para ajudar. Mas aí eu aprendo outra coisa. Esther teve um choque de realidade, mexeu com a estrutura dela. E segundo, Esther, ela também podia decidir ou não cumprir o propósito dela. Deus colocou ela como rainha para salvar o povo judeu. E se ela não tivesse nenhuma atitude, se tivesse se acovardado diante daquela situação, Deus poderia levantar outra pessoa? Poderia, ele é Deus, ele pode levantar e salvar de outras formas, mas e o propósito dela? Talvez não seria cumprido. Mas outra coisa eu aprendo, logo em seguida, Esther manda um recado para Mordecai, falando que para que ela e os judeus e as servas dela passassem a fazer um jejum durante 3 dias. E durante esse período de jejum, eles passariam a orar e buscar ao Senhor, para que o Senhor intervisse naquela situação. E eu entendo que foi um momento que Esther parou e falou assim, minha estrutura abalou, preciso me recompor, preciso entender o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, o que eu tenho que falar, porque se eu entro na presença do rei e ele não estende o cetro, eu sou morta na hora. Só que depois ela manda falar para Mordecai, depois que para pregar ao jejum a todos os judeus, se tiver que morrer, eu morrerei. E ela assumiu o papel dela, eu vou tentar salvar, eu vou tentar ir, eu vou tentar fazer. E muitas vezes a gente se acovarda, muitas vezes a gente marca um evangelismo, mas eu tenho vergonha, eu não quero, mas falar com as pessoas se eu receber um não se acovarda. Eu falo isso por mim também. Muitas vezes vem esses sentimentos, esses pensamentos, mas o Senhor pensa, é o propósito de todo cristão, é o dever de todo cristão falar de Jesus, pregar o evangelho. Então não se acovarda, fala, eu vou, se eu receber um não, eu falei. Se eu receber um sim, uma festa no céu vai ter. Amém? Amém. E assim, essa questão do jejum e oração é muito importante, porque a primeira rainha, ela saiu, o rei mandou ela embora, porque ele o chamou, ele estava dando um banquete, ele chamou ela para ir lá no banquete e ela não foi. Ela desobedeceu, ela não quis ir.
A Bíblia não fala exatamente o motivo dela não ter aparecido. Mas o que eu entendo é que ela deveria ter muito autoconfiança. Para ela falar não para o rei, ela deveria confiar muito em si própria. Não vai acontecer nada comigo. Diferente aqui do posicionamento de Esther, que falou, vamos fazer um jejum e oração, porque a minha dependência não está em mim, mas está em Deus. Porque esse é um propósito de Deus, é Ele que vai fazer. E esse é um dos segredos que eu tenho aprendido esses últimos dias. A não depender de mim mesmo, mas a depender mais de Deus. Porque quando a gente depende de nós mesmos, da força do nosso braço, dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas quando a gente leva a Deus em oração, quando a gente passa a jejuar, passa a santificar e passa a depender de Deus, aí tudo é diferente. Tudo é diferente. E é interessante que ela jejuou durante 3 dias e buscou o Senhor durante 3 dias, ela e todo o povo. E a gente pode pensar, mas isso era no Velho Testamento, eu não preciso jejuar não, tá bom indo pra igreja, tá bom orar de vez em quando. Não, gente, Jesus, o Filho de Deus, o homem que nunca pecou, nunca errou, antes de começar o ministério dele, ele jejuou por 40 dias no deserto, sozinho. E a partir daí o ministério de Jesus começou. E é interessante que, olhando a rainha Esther e a história dela, que Deus usou a vida dela para salvar o povo do judeu, Deus fez bem parecido com José do Egito. Deus usou a vida de José do Egito para salvar o povo judeu também. Então, e na história de Esther, é muito difícil você escutar a palavra Deus no livro de Esther, mas quando você começa a ler e você começa a entender e começa a ver o mover das coisas, você vê Deus se movendo ali. Uma rainha sai, outra rainha judia entra e Deus levanta Mordecai para discipular Esther. E Deus orienta Mordecai para conversar com Esther referente ao rei, e Esther começa a jejuar e começa a clamar ao Senhor. É tudo mover de Deus e tudo Deus tem um propósito, isso é maravilhoso. Muitas vezes em nossas vidas a gente não consegue enxergar pelos olhos naturais, mas Deus se move na nossa vida, na nossa família. Às vezes você não pode ver porque você está atento demais à sua carne, talvez, à situação, mas Deus se move e isso é lindo de se ver. Quando chega lá na frente, você para e pensa, puxa, Deus me ajudou, Deus cuidou de mim, Deus fez todas essas coisas por mim e antes eu não percebi. Hoje eu percebo, né? Amém. E aí ela aceita então o propósito e vai e entra na presença lá do rei, na sala, sem ser chamada. E aí eu entendo que pela graça e a misericórdia de Deus, que amoleceu o coração daquele homem, ele teve misericórdia, ela ficou bem, não matou, não aconteceu nada. Mas teve outra coisa que nós podemos também aplicar nas nossas vidas como um princípio poderoso que está lá em Provérbios, como maçãs de ouro são as palavras ditas no tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo para ser dito. Então, Esther, ela não falou naquela hora o que estava acontecendo, que ela queria que salvasse o povo dela. Ela falou assim, que ela convidou o rei e o cara que tinha feito o decreto contra os judeus para um banquete que ela ia preparar. E aí ela foi, preparou o banquete, e aí sim ela falou o que estava acontecendo, falou que era judia, que tinha feito o decreto que queriam matar o povo judeu e tal. E ela esperou o momento certo, ela teve o discernimento de saber esperar, ela soube esperar o momento certo. Um dos maiores problemas nossos na nossa adolescência, na nossa juventude, é porque a gente não quer esperar. A gente não quer esperar a hora certa de namorar, a gente não quer esperar a hora certa de ter o emprego dos seus sonhos, porque a pessoa acha que vai entrar no emprego já como chefe, já como diretor. A pessoa não quer esperar e pagar o preço de estudar para depois ter um bom emprego, quer tudo rápido, tudo na hora. E a vida, gente, não é assim. As coisas não são assim.
ela soube o momento certo, ela esperou o momento certo. Imagina a angústia do coração, tipo, meu povo vai morrer e eu não posso falar agora. Não, ela esperou o momento certo para falar, para fazer, para agir. E assim também nós, a gente tem um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo certo, tudo vai ter hora certa. O que é um pouco difícil de entender quanto adolescente é que tudo é um processo, tudo tem um tempo. Jesus demorou 30 anos para assumir o ministério dele. Quantos anos José do Egito não ficou sendo escravo e depois prisioneiro? Moisés ficou 40 anos no deserto para depois voltar para ser o libertador do Egito. Tudo é um processo, tudo é um tempo, tudo é um preparo. Deus quer nos preparar, Deus quer nos cuidar, nos transformar, nos moldar. Eu não sei vocês, mas tem momentos de oração que o Senhor, o Espírito Santo vem sobre mim e me fala todos os meus defeitos. Mas isso é bom, porque eu preciso saber no que eu estou errando, eu preciso saber no que eu estou errando para ser transformada, para ser mudada, renovada. Se a minha função como cristã é ser igual a Jesus, ter a postura de Jesus, então é importante passar por um processo, ser treinado, ser tratado, para depois ir. Amém? Amém. Então, assim, diante da Bíblia, de tantas histórias, existem muitas coisas que a gente pode aprender com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, para aplicar na nossa vida. Mas o que a gente trouxe hoje foi que a gente conseguiu, através da revelação do Espírito Santo, extrair da história de Esther. E eu só vou recapitular, que é ouvir conselhos, ouça conselhos, seja guiado pelo Espírito Santo, seja discipulado, aceite ser discipulado, dependa de Deus e não de si mesmo e saiba esperar a hora certa. Isso são os 5 conselhos que a gente quer deixar para vocês hoje, seja jovem, adolescente, adulto, independente da sua idade. Porque, embora a palavra de Deus sirva para todos, a gente sabe como o mundo tem pressionado os nossos jovens, adolescentes, como o mundo tem nos perseguido e tem nos pressionado a abrir mão dos nossos princípios, a toda essa filosofia que o mundo está querendo impor na cabeça dos jovens, adolescentes, de que tudo é certo, tudo é relativo, não tem nada errado, o inferno não existe, e várias outras teorias que vão contra a palavra de Deus. E se você ouvir e praticar esses conselhos na sua vida, você vai ter experiências tão profundas, tão enraizadas com Deus, você vai ser tão forte em Deus, que isso não vai te fazer te desviar. Isso não vai fazer com que você saia do caminho, porque é impossível, é quase impossível. Bom, era isso que eu tinha para falar. Você quer falar mais? Talvez um 6º conselho. Sai daqui da live, já vai pro seu quarto, se tranca lá e ora ao Senhor, e ora em línguas, e medita sobre o livro de Esther. Dedique tempo ao Senhor. Aí quando você orar em línguas, quando você orar o que você tem para falar para Deus, suas aflições, seus pedidos, quando você meditar, fica quietinho, não fala nada. Aí o Espírito Santo vai falar dentro de você, você vai perguntar e ele vai responder. E ter essa experiência com o Senhor é algo tão maravilhoso, é tão gratificante, porque nós temos um vazio no nosso coração em que o formato dele é exatamente o formato que Jesus tem. Vem no nosso coração e enche e nada mais importa. Você só quer saber de Jesus, você só quer saber de Deus. Tudo porque você se trancou no seu quarto, como já foi dito em outras ministrações, como está escrito na Bíblia. Jesus fala isso. Isso é enriquecedor. Isso é transformador. Só o fato de você dedicar um tempo com o Senhor, você perde a noção do tempo, porque você começa a louvar, você começa a falar em línguas, você ora em português, aí você lê a palavra e fica quieto. O Espírito Santo vai falar com você de uma forma que você não tem ideia. E você adolescente, você jovem, se você está em casa a maior parte do tempo, uma prática muito, muito importante na vida de um cristão é o jejum. Não esqueçam do jejum.
que é algo que vai te transformar em uma nova pessoa. Amém? Amém, gente. Eu espero que essa palavra tenha edificado vocês, que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês e que a gente consiga praticar. Porque falar é muito fácil, difícil mesmo é fazer. E a gente ora para que nós consigamos praticar e vocês também. Eu tô com muita saudade da célula, daqueles momentos que a gente tinha, das meninas, mas por enquanto é isso aí. Pelo menos a gente consegue matar um pouquinho a saudade nos cultos, não dá pra abraçar ainda, mas dá pra ver, né? E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês.